Oi, gente, eu sou a Micaela, a minha dupla é a Aline, e o nosso trabalho é sobre a influência do uso constante de anticoncepcionais hormonais orais na saúde da mulher. Bom, o anticoncepcional hormonal oral, né, também chamado de AHO, é um dos métodos contraceptivos mais utilizados na atualidade, sendo também um dos mais eficazes, dispondo de 99,9% de eficácia quando administrado corretamente, ou seja, quando a ingestão é feita de forma contínua, em horários semelhantes e sem falhas ou esquecimentos. As pílulas são compostas de hormônios sintéticos derivados do estrogênio e da progesterona, e a sua ação de contracepção ocorre através da retroalimentação negativa da hipófise e do hipotálamo, fazendo com que os hormônios LH, FSH e gonadotrofina não sejam liberados, como esquematizado aqui na imagem. Os efeitos deste método, eles excedem o da contracepção, que é a sua finalidade principal, né? Isso porque este traz outros benefícios para a usuária, como a regularização do ciclo menstrual, diminuição de cólicas e ainda sendo utilizado como tratamento para certos casos de endometriose, por exemplo, além de outras coisas. Entretanto, o mesmo também apresenta riscos e possíveis efeitos adversos que podem vir a ocorrer e, inclusive, serem graves, né, a depender da situação da mulher. Isso porque o AHO apresenta inúmeras contraindicações de uso, que são, em sua grande maioria, desconhecidas pela banalização do uso e também pela banalização do acesso do mesmo. Por isso, o nosso trabalho buscou descrever os diversos efeitos que este fármaco pode apresentar no organismo feminino, com o intuito de desmistificar muitas informações disseminadas erroneamente e também de sumarizar as recomendações de uso e possíveis consequências da administração inadequada, tendo em vista as recomendações próprias da Organização Mundial da Saúde. Bom, então a nossa metodologia, ela tratou-se de uma revisão crítica de literatura acerca das influências dos AHO na saúde da mulher, e para a identificação dos estudos foram consultadas as bases Cielo, PubMed, a Biblioteca Virtual em Saúde, além de livros didáticos pertinentes e manuais do Ministério da Saúde. A busca ela foi realizada através dos escritores Métodos Contraceptivos Anticoncepcionais Hormonais Orais, Efeitos Adversos dos AHO, Benefícios dos AHO, Ação Fisiológica, Formulação, Eficácia e Fatores Interferentes. Sendo selecionados artigos publicados em 2011 e 2021, salvo aqueles cujas informações foram consideradas pertinentes e que não constavam nas publicações nesse período. A seleção, então, ela foi feita a partir da leitura dos resumos, seguida da leitura dos textos na íntegra, quando o mesmo apresentava algum tipo de conteúdo procurado descrito em seu resumo. Assim foi feita a seleção final dos artigos. Bom, os AHO, como já citado, né, são pílulas hormonais compostas de esteroides, que são derivados do colesterol, e apresentam-se em diversas formulações. Essas formulações elas vêm evoluindo com o passar do tempo, né, no quesito de redução de quantidade hormonal e, consequentemente, também dos riscos relacionados, né, visto que as altas doses hormonais, principalmente do etilenoestradiol, que é um hormônio presente em praticamente todas as composições, sempre foram relacionadas a eventos adversos e a maiores riscos relacionados à ocorrência de trombose, por exemplo. Quanto à eficácia, né, como já citado, ela chega a 99,9% quando se segue as recomendações, o que resulta em menos de uma gestação indesejada a cada 100 mulheres por ano, de acordo com o índice de Peer, que é um índice que calcula as falhas acontecidas durante o período de um ano a cada 100 pessoas. Entretanto, essa eficácia não se mantém, né, quando a continuidade de ingestão não é respeitada, e ela também possui outros fatores interferentes, como vômitos e diarreia, e também interações medicamentosas, né, relacionadas, por exemplo, aos antibióticos. Dentre os maiores benefícios desse método, destaca-se a versatilidade, pois inibe a fertilidade apenas enquanto ocorre a administração, a redução de distúrbios menstruais, como fluxo intenso e sintomatologia pré-menstrual, a diminuição de risco de cistos ovarianos e câncer de ovário endométrio, proteção contra doença inflamatória pélvica, limitação de sintomas decorrentes da endometriose, controle de acne e auxílio no tratamento da síndrome de ovário policístico. Além disso, a anticoncepção ela é um recurso importantíssimo no planejamento familiar. Apesar disso,
O método ele pode ser extremamente prejudicial na presença de predisposições específicas, o que pode resultar em consequências sérias que não seriam tipicamente relacionadas a usuários que não portassem essas condições. Contudo, a maioria desses fatores, eles não são de conhecimento geral, o que além de ser um risco para as usuárias, ainda dissemina informações falsas e também mitos acerca do método. Então, visando essas contraindicações, que vão além de enxaquecas e hipertensão arterial, por exemplo, a OMS ela estabeleceu critérios de elegibilidade para o uso do HO, que são divididos em 4 categorias. Na categoria 1, o método ele pode ser utilizado em quaisquer circunstâncias. Na categoria 2, o método ele pode ser utilizado, todavia, com restrições, que é uma situação tal qual o método não deve ser a primeira opção de escolha, e se for utilizado, os benefícios devem superar os riscos. A categoria 3, preferencialmente, o método ele não deve ser utilizado, visto que os riscos teóricos ou comprovados ultrapassam seus benefícios. E também a categoria 4, em que as condições em que o método representa risco inaceitável, então ele não deve ser utilizado. Para a categoria 2, ela é uma categoria que visa o uso do HO de forma a observar se seus benefícios serão maiores do que os malefícios, levando em consideração os fatores citados na tabela, citada nesse slide, de forma isolada ou associada, o que, em algumas ocasiões, aumenta a ocorrência de eventuais riscos à saúde. Contudo, os perigos que podem ser relacionados a essas condições e o uso do contraceptivo em questão não são considerados significativos a ponto de o método ser desaconselhado. Todavia, recomenda-se que sejam feitas avaliações individuais para cada caso. Aqui é a referência da Organização Mundial da Saúde, em que ela apresenta tais condições e suas especificidades, que a gente não vai citar aqui cada uma especificamente por causa do tempo, mas podem dar uma olhada depois. Bom, para as categorias 3 e 4, né, elas são as que demandam extrema atenção, visto que elas incluem os maiores riscos, como vocês podem observar depois, pausando aqui e dando uma olhada na tabela, né. Basicamente, uma das principais coisas mais bem estabelecidas, né, em relação a uma predisposição e um perigo em relação ao uso do HO, é a presença de hipertensão arterial. Visto que o HO ele interfere no sistema renina-angiotensina-aldosterona, de forma que o estrógeno contido nos comprimidos resulta no aumento da síntese hepática de algumas proteínas utilizadas como substrato para esse processo. Logo, o que ocorre é uma maior quantidade de aldosterona, que é uma substância que retém sódio, o que acaba culminando num aumento ainda maior da pressão sanguínea e, consequentemente, elevará também o risco para desenvolvimento de acidentes vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio. Quanto a mulheres portadoras de dislipidemias, também deve se atentar ao risco de ocorrência de doenças cardiovasculares, visto que o estrogênio é capaz de modificar enzimas hepáticas relacionadas à síntese dos triacilgliceróis, de modo a favorecer a sua formação e, consequentemente, né, aumentar os níveis plasmáticos da usuária, o que também posteriormente poderia vir a acarretar em aterosclerose. O uso associado com tabaco, o uso associado do tabaco com alguma dessas outras contraindicações também é extremamente perigoso para uma mulher que, né, queira fazer o uso do HO, porque o tabagismo por si só já é considerado um fator de risco para acontecimento de problemas cardiovasculares, né? Isso porque a nicotina estimula a liberação de catecolaminas e lesões no endotélio vascular, propiciando a ocorrência de coagulopatias, ou seja, quando associado também a outros fatores que já são, né, perigosos, como a hipertensão já citada, esse perigo eleva-se ainda mais para a saúde dessa mulher usuária do método. Aqui é a continuação da tabela. Bom, então, como pode-se observar, o AHO ele é um importante método contraceptivo que possibilita um melhor planejamento familiar, além de apresentar diversos benefícios que excedem a contracepção para os usuários. Entretanto, é de pouco conhecimento geral as suas diversas contraindicações de uso, o que gera informações equivocadas acerca de falhas de eficácia que possam vir a ocorrer, além de problemas de saúde que podem surgir ou agravar-se, a depender da condição pré-existente que a mulher contenha. Então, dessa forma, sabendo-se dos inúmeros parâmetros que se pode relacionar a este método contraceptivo, é fundamental que estudos atuais sejam realizados
para que muitos pontos ainda não tão esclarecidos tornem-se mais sólidos, como a relação medicamentosa, por exemplo, que por vezes são contraditórias de acordo com as referências, além do estabelecimento mais conciso e relação direta entre os hormônios específicos e possíveis riscos associados. Uma atualização da própria OMS quanto aos parâmetros de utilização também é imprescindível, afinal, aquelas referências em que citamos anteriormente eram de 2004. Assim, abrangendo-se também para a disseminação de informações corretas sobre o método, popularizando as questões aqui citadas para que cada vez mais garantir a saúde e a segurança da usuária. Algumas das nossas referências. Muito obrigada.